Olá, vamos aí para mais um vídeo aula sobre matemática. Eu sou Era da Era Palestras e Cursos, mas é um vídeo muito interessante. Simples objetivos sobre integral definida. Neste caso, a gente vai encontrar a área usando a integral definida sobre uma função, uma curva, né? Uma função num determinado intervalo. Lembra disso? E verificar usando verificar se aquilo que nós fizemos fazendo pela geometria plana dá no mesmo, tá bom? Então é assim, olha, quando a gente trabalha com integral definida, o cálculo de área, a gente trata do seguinte, é uma função, aqui f de x é igual a x, é uma função do primeiro grau, no intervalo, e o intervalo é no eixo x, é do menor para o maior. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá no GeoGebra, construí esse gráfico. Olha só, isso aqui é a reta, é uma reta crescente, ó, é uma reta crescente, tá bom? E a gente quer calcular a área entre essa reta, no intervalo de 0 a 4, ou seja, entre a reta, o eixo x, no intervalo de 0 a 4, que é exatamente esta figura que é um triângulo. E não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. Ok? Lembra disso? Então, a integral definida dá para a gente calcular a área. Isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Por que que eu afirmo que é retângulo? Era porque olha que esse lado do triângulo, ele é paralelo ao eixo y. Tá certo? Ok? Então, vai formar aqui exatamente um triângulo retângulo, onde o ângulo reto está exatamente aqui, que é o ângulo de 90 graus. Então, a gente vai calcular esta área e a gente vai fazer isso de duas maneiras, para você ver como a coisa funciona, certo? Como funciona a aplicação de integral para calcular a área, conhecido uma função, qualquer que seja, e um intervalo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro usando a integral definida, como está aqui. E aí eu vou ter a área vai ser igual integral de quem era? De 0 a 4, ó. De 0 a 4, sempre do menor para o maior nos extremos. Aí aqui, quem é que vai aqui? Era, vai a função era, e a função é x. Isso dx, lembre-se disso. Tá ok? Tá bom? Então, vou ter assim, ó, a área vai ser igual, aí a gente vai integrar essa função aqui. Como é que integra? Soma uma aqui e desce todo mundo. Então, vai ficar o quê? X elevado a 2 sobre 2, né? Era? Porque eu vou somar, aqui é 1, vou somar 1, vai dar 2. E desce o 2. Eu já integrei? Já. Então, a gente vai colocar aqui o nosso símbolo de intervalo. Eu uso o colchete, que é de 0 a 4, certo? Aí a área vai ser, a área quem era? Essa área aqui, ó, essa área entre a reta no intervalo que é no eixo x, tá bom? E aí eu vou substituir aqui, ó. Eu poderia colocar 1/4 aqui, e colocar no colchete x a 4 ao quadrado? Pode. Então, mas eu vou deixar assim, ó. Quanto que é? Eu vou substituir, não vou fazer direto. Vai ficar 4 ao quadrado sobre 2, certo? Menos, eu pego aqui o extremo superior e substituo na função, pego o extremo inferior e substituo na mesma função, ok? E aí eu vou ter o quê? A área é igual a quê? Bom, aqui é zero, nem precisa colocar. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 8. Opa, já falei o resultado? Não precisava, já falou o resultado para eles. Olha lá, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. Portanto, esta área aqui é 8 unidades de área, tá bom? Porque a gente não conhece as medidas, a gente diz que é unidade de área. Agora, a gente vai fazer isso aqui usando a geometria. Que geometria era? A geometria plana.
que é cálculo de área. Então, olha só, o que que eu tenho aqui nessa figura? Né? Deixa eu colocar aqui uma caneta diferente, uma cor. Ó, o que que eu tenho nessa figura? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. E essa medida do triângulo retângulo, que é um dos catetos, lembra? Cateto, né? Os catetos são aqueles lados da figura do triângulo retângulo que forma o ângulo de 90 graus. Quanto vale essa medida aqui? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vale 4 unidades de alguma coisa. E quanto vale essa medida aqui? Também vale 4. Vou colocar aqui, tá bom? Portanto, como é que se calcula a área de um triângulo retângulo? Uma das formas de mencionar é o quê? Cateto, certo? Vezes cateto dividido por quanto? Por 2 era. Que é base vezes altura dividido por 2. Então, quem é um dos catetos? 4. Quem é o outro cateto? Também é 4, certo? Sobre 2. Olha lá, simplifica aqui, não vai dar 2. E 2 vezes 4, 8. Portanto, a área é 8. 8 o que era? 8 unidades de área. Perfeito? Fácil, não é isso? Então, nós comprovamos que pela geometria, é que essa figura dá para fazer pela geometria plana, mas nem todas vão ser assim. Mas é verdade que isso acontece. Ou seja, você pode aplicar integral definida para determinar a área, dada a função intervalo ou a conhecer o intervalo. Tá ok? Vamos para mais um? Então, vamos lá. Vamos para mais um cálculo de área. Então, eu tenho aqui uma função que, nesse caso, essa função é uma constante. E a gente quer calcular a área no intervalo de 1 a 6, que é no eixo x. Olha lá. Eu fui lá no GeoGebra e construí o gráfico da função. Se é uma constante, o gráfico de uma constante ele é o quê? Uma reta paralela ao eixo x. Aqui é o eixo x, tá? E aqui é o nosso eixo y, lembre-se. Tá? Então, eu tenho aqui ó, o 4 e a reta passa exatamente no 4 do eixo y e paralelo ao x. Se fosse 3, seria aqui, 2, 1. Se fosse abaixo, não teria problema. Tá certo? No caso da construção gráfica. E a gente quer determinar esta área aqui desta figura. E que figura é esta? Primeiro vamos determinar então a nossa área calculando pela integral, tá bom? Então vamos colocar aqui, é facilzinho, simples. Então vamos lá, vamos primeiro calcular a área usando a integral. A integral de quem era? A integral no intervalo de quem? De 1 a 6. No intervalo de 1 a 6 era. Quem a função era? A função aqui é somente a constante. Se fosse 5, seria 5, 3 e assim por diante, certo? Então, a área vai ser, olha, isso aqui é uma constante, eu poderia jogar aqui para fora. Mas, quando você tem a constante e vai integrar, basta fazer o quê? Acrescentar a variável. Porque quando você deriva isso aqui, vai voltar a ser só a constante. Isso no intervalo de quem? De 1 a 6, certo? E aí a gente faz o que era? 4 vezes, vou fazer até um pouco diferente, ó, 4 vezes, no lugar de x eu vou substituir 6, menos quem? No lugar de x eu vou substituir o 1, era, perfeito? Eu posso ter deixado 4x, 4 vezes 6, menos 4 vezes 1? Sim, claro que poderia, tá ok? E aí eu tenho 4 vezes quem era? Ó, 6 menos 1, 5. Então, a área aqui, que é a área pintada, rachurada, que é essa laranjada aí, é de 20, porque 4 vezes 5 é 20. 20 o que era? 20 unidades de área. Isso realizado sobre quem? Sobre o olhar da integral definida. Certo? E agora, o que você vai fazer, eu vou fazer agora, né, vou mostrar pela geometria plana que isso é verdadeiro. Que figura eu tenho aqui? Não tem um retângulo? Eu tenho um retângulo. Como é que se calcula a área do retângulo? Deixa eu colocar outra cor aqui, só para deixar sinalizado aqui, ó. Essa medida aqui
Toda essa medida aqui é a altura desse retângulo. Quanto vale essa medida? Vale 4, ó. Vale 4 unidades de medidas. E essa aqui embaixo era? Essa aqui embaixo vale quanto era? Vale o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida. Certo? Então, como é que se calcula a área de um retângulo? Era base vezes altura, ó. Base vezes altura ou comprimento vezes largura. Você que dá o nome aí, certo? Quem é a base aqui? 5, ok? Quem é a base? 5. Quem é a altura? 4. A altura aqui, 4. Certo? E aí você tem o quê? 4 vezes 5, 20. Oh, beleza! Unidade de área. Ficou engraçado, né? Faço isso na lousa para os alunos. Tá bom? Não deu a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Muito bacana, tá certo? Claro que tem figuras, funções, não dá para ficar desenhando assim, quer dizer, não dá para você ficar calculando pela geometria porque não tem fórmula. Então, o cálculo de área usando a integral definida é mais completa, é mais usual, tá bom? Ok? Gostou? Se inscreva lá no meu canal, quero colaborar mais. Dá essa ajuda aí, se inscreva aí no meu canal. Deixa lá nos comentários sugestões e críticas. Se não quiser deixar um pedido por questão de privacidade, manda lá pelo e-mail que eu deixo aí no canal. Tá bom? Até um outro vídeo, uma outra situação, outro problema.